Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete lá do nosso Instagram. Lembrando que esse vídeo vai estar no Instagram, em resposta à enquete, e estará no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, M underline. Quem quiser, nos segue lá no YouTube, Leonardo Mota underline, né? Passa a nos seguir, clica lá no avisozinho, na configuração, para que você sempre seja notificado quando tem um vídeo novo. E você poderá nos seguir no Instagram também, no YouTube também. Lembrando que no YouTube nós temos inclusive uma pastazinha lá com as nossas enquetes. São mais de 130 enquetes dominicais. Respostas às enquetes dominicais. Para quem está chegando agora no nosso perfil, enquete dominical é alguma discussão, algum tema relativo a licitações e contratos que nós trazemos nos domingos por meio de enquete, de um caso concreto, um caso hipotético, tá? O exemplo é essa semana. Essa semana nós vamos discutir a questão do momento da manifestação de interpor recurso na nova lei de licitações e contratos. Né? Quem se recorda, a lei 8666, a gente não tem um momento de intenção, de manifestação de intenção de recurso na sessão pública. Nós temos dois momentos, duas fases recursais, após a habilitação e após a etapa de julgamento. No pregão da Lei 10.520, nós temos um momento, sim. Uma vez passada a etapa de julgamento, a etapa de habilitação, declarado vencedor, qualquer licitante pode apresentar a intenção em manifestar recurso. E aí, apreciada aquela manifestação, é aberto um prazo recursal, caso seja aceita a manifestação. Tá? Então, existe um momento único no pregão da Lei 10.520 para a manifestação de intenção de recurso. Na nova lei, o que é que nós temos? Tá? Então, nós vamos discutir exatamente isso na nossa enquete, trazendo como referência a lei, o que a lei traz sobre o momento de intenção de recurso, e o que nós trazemos na IN SEGES, número 73 de 2022, que trata, né, que regra as licitações com critério de julgamento, menor preço e maior desconto. Então, vamos à enquete. Olha só. Determinado órgão realizará pregão eletrônico pela Lei 14.133 e N6 número 73 de 2022. Como regra do edital, consta que as licitantes poderão, após a etapa de julgamento, apresentar manifestação e interpor recurso dessa etapa, no prazo de 20 minutos. E após a etapa de habilitação, novo momento para apresentação de manifestação e interpor recurso da habilitação, também em 20 minutos. Então a nossa enquete fala que há dois momentos para manifestar a intenção de recurso, tá? E aí, olha só, discordando das regras, um licitante impugnou o edital, justificando que no pregão há um único momento para manifestação de intenção de recurso, que é após a etapa de habilitação. E a nossa enquete pergunta: deverá ser julgado procedente a impugnação e alterado o edital? Quer dizer, essa regra está errada com relação à manifestação de intenção de recurso? A discussão aí não é com relação à fase recursal, que é após a sessão, é com relação à manifestação. E aí nós vimos que 60% dos colegas marcaram que sim, que o edital deveria estar alterado, 40% não. E está marcado como se 40% estivesse correto, significando que a impugnação deverá ser julgada improcedente e mantida as regras do edital. E aí nós vamos entender bem essa questão. Primeiramente, na Lei 1433. O artigo 61 da Lei 1433 fala que dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso primeiro, recurso no prazo de 3 dias úteis contado da intimação ou da lavratura da ata em face de. E aí nós temos dentro as situações, a linha B, julgamento das propostas, a linha C, ato de habilitação e inabilitação de licitante. Em seguida, nós temos no parágrafo primeiro que, quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C, do inciso primeiro, quer dizer, do julgamento da proposta e da habilitação e inabilitação, serão observadas as seguintes disposições. Inciso primeiro do parágrafo primeiro. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para a apresentação das razões recursais, previsto no inciso primeiro, 3 dias úteis, né, do caput do artigo 165, será iniciada na data de intimação de levatura da ata de habilitação e inabilitação, ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, previsto no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. Inciso segundo, a apreciação da CA em fase única. Então, olha só, a gente vê que a lei já traz que sim, para todas as modalidades, há um momento
de manifestar a intenção de recurso, tá? E aí a lei traz que esse momento é na sessão pública de forma imediata, tá? O parágrafo primeiro trata do julgamento da proposta e da habilitação, mas por enquanto a lei não é clara em dizer se é um momento único ou há dois momentos. E aí, a nossa enquete. Como a nossa enquete tem fundamento na IN 73, a IN 73 vem com a seguinte regra no artigo 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão, não inferior a 10 minutos, quer dizer, no nosso caso foram 20 minutos, de forma imediata, após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Então veja, meus amigos, que a lei ela fala, né, realmente tem um momento de manifestação de forma imediata, e a IN 73, vamos voltar aqui, ela fala um prazo de 10 minutos após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação e inabilitação. Obviamente, se nós tivéssemos no texto da IN 73, após o término do julgamento das propostas e após o ato de habilitação, ficaria a IN mais clara, tá? Mas a interpretação dessa regra é exatamente a interpretação do edital da nossa enquete. São dois momentos, tá? Dois momentos para manifestar a intenção de recurso e uma fase recursal única. Então, exatamente isso, né? Há a etapa de lances, há a etapa de julgamento no rito padrão. Uma vez passada a etapa de julgamento, há sim um momento para manifestação de intenção de recurso do julgamento. E segue-se para a habilitação. Uma vez transcorrido a etapa de habilitação, então há também um outro momento, também aí mínimo de 10 minutos, para que haja manifestação de intenção de recurso para a habilitação. Então, realmente, a IN 73, a interpretação dada à IN 73 é que há dois momentos. Concordo, a quem ficou com dúvida de repente, de que a IN poderia ser mais clara, né? Deveria ser após o término do julgamento da proposta e após o ato de habilitação ou inabilitação. Entendo que, inclusive, a IN poderia ser alterada para deixar esse texto mais claro, tá? Mas a interpretação é exatamente essa. Após o julgamento tem um momento, após outro julgamento tem outro momento. Então, a resposta da nossa enquete é que o edital está correto. São dois momentos. E, inclusive, é isso que ocorre. Se transcorreu a etapa de julgamento, houve a abertura do momento para a manifestação de intenção de recurso, e o licitante não manifestou, após a etapa da habilitação, o momento para manifestar a intenção de recurso é da habilitação, não é da etapa de julgamento, tá? Lembrando, só em reforço a nossa resposta, é que agora a IN 73, nem a própria lei exige a motivação. É apenas um clique, é apenas um botão, é apenas um ato do licitante em dizer assim, tenho interesse em manifestar recurso, tá? Então a nova lei, e muito menos a IN, exige a motivação do ato de intenção de recurso, que é o que existia na lei 10.520, tá bom? Então, resposta correta realmente é não, deverá ser julgado improcedente o recurso, né? Deverá ser a impugnação, manter as regras e tal. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado aos colegas, aos amigos que vêm no direct, vêm no WhatsApp discutir, tá? Uma boa semana a todos. Domingo que vem nós não teremos enquete dominical, nesse domingo. Tirarei alguns dias de férias e no próximo domingo, no domingo seguinte, dia 3, nós voltaremos às enquetes dominicais, tá bom? Então, um bom descanso nessas 2 semanas, mas continuaremos aí divulgando os temas e alguns assuntos, acordos do Tribunal de Contas da União e informações referentes a licitações e contratos. Lembrando que estamos com inscrições abertas para a 4ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torquato, que ocorre nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no Atlântico Praia Hotel em João Pessoa, no curso com 24 horas aula, onde capacitaremos você a trabalhar com a nova lei de licitações e contratos, com contratação direta, com registro de preço, planejamento, elaboração de ETP, elaboração de TR, o DFD, o PCA, né? Trataremos a etapa de julgamento, da etapa de habilitação e trataremos também da fase contratual, tá bom? Não perca essa oportunidade, estamos novamente chegando a um prazo limite aí para a utilização
obrigatória da Lei 14.133, então não perca essa oportunidade porque as vagas são limitadas. É a quarta turma, a procura está enorme, então garanta sua vaga a tempo suficiente, a preços diferenciados para mais de uma inscrição, para 3 inscrições, tá? Então nos busque lá, clica na bio, então vem pedir informações lá no nosso direct ou no direct da Nano Criativo Capacitação, tá bom? Uma boa semana a todos e até mais.